Não quero ser menina, também não quero ser menino, tudo o que eu quero é ser eu. Este é Gênero Queer, livro de Maya Kobabe. Uma premiada graphic novel em que Maya Kobabe narra sua transição de gênero. Uma excelente fonte tanto para aqueles que se identificam como não binárias ou assexuais, como para aqueles que conhecem alguém com essa identidade e querem entendê-la melhor. Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ, e vamos falar aqui do nosso livro Gênero Queer, que a gente leu no It Club, agora essa semana que passou, e foi um livro que eu achei muito bacana, muito interessante, e acho que vale a pena ser muito divulgado e muito falado, assim, né? Maya conta para nós sua história, né? Então a gente já começa com ele aqui, colocando as coisas dentro do carro, se despedindo da família e indo para São Francisco, onde vai fazer um mestrado de histórias em quadrinhos, né? Mestrado em gibi existe de verdade, e existe, né? E aqui no caso, um mestrado em que a pessoa trabalha na produção de suas histórias em quadrinhos, né? Então, a proposta de uma das tarefas lá da Maia, uma das propostas lá da tarefa do Maia, né, de Maia, era fazer uma história autobiográfica falando sobre seus demônios. E foi ali que ele começa a desenvolver seu projeto autobiográfico, né? Linguagem neutra é a primeira coisa que chama a atenção aqui nesse livro. Veja você. Os vizinhos tinham 3 filhas, né? Mais à frente. Os minhas colegas sabiam como pintar com aquarela em papel úmido, né? E aqui embaixo, né? Por outro lado, você tem... Não era incomum meninos com cabelo comprido. Dos 18 anos, dos 18 alunos da minha sala, 4 meninos tinham cabelo até a altura do ombro. Veja, aqui está escrito 18 alunos da minha sala, 4 meninos. O que eu estou falando aqui? Da lógica da linguagem binária, da linguagem neutra, né? E a linguagem binária também, que é a nossa, né? Ah, existe o homem, existe mulher e não existe mais nada. Entendeu? Não existe nada. Ou você é homem, ou você é mulher, ou você não existe. E daí vem esse livro e mostra que sim, tem muita gente, no caso, própria Maia aqui, o próprio Maia aqui, que se coloca como, né, nem homem, nem mulher. Mas é o que, então? Isso que é a delícia desse livro. A gente vai começar a conhecer a história dessa pessoa e entender como foi feita essa transição, como é que ela se encontrou nessa identidade não binária. E a linguagem neutra, aqui no começo, ela causa um estranhamento. Veja, quando eu falo causa um estranhamento, lógico, eu estou falando aqui da minha perspectiva, enquanto homem cis, não estou familiarizado, como vocês podem ver, à medida que eu tento usar isso aqui é bem desastrado, né? Eu não estou familiarizado com a linguagem neutra, mas ler esse livro aqui me fez pensar 2 coisas sobre a linguagem. A primeira é que a gente quer usar uma linguagem que se refira a nossa realidade, que consiga traduzir essa realidade da melhor maneira possível. Então, quando você fala os professores, que é um exemplo que tem aqui, você está falando na linguagem neutra e você supõe que esse grupo de professores envolve, ou professores, envolve professores, professoras e pessoas que não se identificam nem com um, nem com o outro. Né? Mas só pelo fato, dentro da lógica binária, de você ter uma palavra que engloba homens e mulheres, mesmo dentro da lógica binária, ela me parece mais honesta do que a regra que a gente tem, né? Eu me lembro quando, sei lá, eu tava na 5ª série, sei lá, tinha uns 12, 11 anos, foram ensinar pra gente que, se você tiver um grupo de professores e professoras, você tem lá, sei lá, 15 professores, 14 professoras e um professor no meio desse grupo de 15, você tem que colocar no masculino, porque o masculino sempre prevalece sobre o feminino. Regra gramatical, né? E não corresponde, né? Mais tarde, no mestrado, minha orientadora, a Marilda, eu me lembro que ela sempre começava com boa tarde a todos e todas, né? Isso lá em 2007, né? Vamos voltar lá, 2008 ali, né? Então,
boa tarde a todos e a todas, bom dia a todos e a todas. Então, a presença da mulher começa a aparecer ali. Só que ainda assim, você não contempla toda uma diversidade. Na verdade, você, através da língua, você sufoca toda uma diversidade, né? Você recusa o reconhecimento de existência. E você, se você recusa essa existência e essas pessoas existem, a linguagem não está correspondendo à sua intenção, né, de representar a realidade, de representar o mundo. Daí que a gente percebe que essa discussão toda sobre linguagem neutra tem mais a ver com política e reconhecimento e luta para que que todos tenham seu reconhecimento enquanto identidade, com todas as suas possíveis diversidades, né? Do que uma questão estética. Porque eu confesso para vocês que o elo dele, lá no It Club eu fui descobrir que também existe uma outra versão para português que é o Dili, que me parece, pro meu ouvido, melhor. Mas eu não vou dar pitaco nisso daqui, porque eu não sou o protagonista dessa história, eu sou só um cara que está acompanhando. E o que eu quero dizer é que eu acho que sim, temos que aprender a usar a linguagem de gênero. Eu acho que se a gente não usa a linguagem de gênero tendo essas pessoas por aí, a gente não está sendo honesto na nossa representação da realidade. E eu acho que a resistência contra a linguagem de gênero pode até vir num primeiro momento do estranhamento, porque ler isso aqui no começo deu muito ruído para mim, sabe? Era muito ruído, assim, essa linguagem de gênero. Só que ao mesmo tempo você começa a perceber, porra, mas não é uma questão de costume, não é uma questão de entender. E a justificativa, que é essa que eu falei, de simplesmente corresponder à realidade, para mim já justifica o uso da linguagem neutra. Só que aí é que entra o negócio, a gente fica falando de linguagem neutra, e quando eu falo que ela vira um ruído, é por causa disso. A gente tem que ficar justificando o uso, e não sei o quê, e me dói no ouvido, e bababá, babá. E a gente parece que deixa em segundo plano os outros aspectos desse livro que são riquíssimos, né? Riquíssimos. Maya Kobabe, uma pessoa não binária, sei lá, eu tô falando aqui, gente, podem me criticar ali embaixo, podem me corrigir tudo que eu falar, porque eu tô aprendendo isso daqui, podem corrigir mesmo, quero aprender. Mas eu acho muito legal como o Elo, autor, se posiciona aqui, né? Então o Elo foi identificado como mulher no momento do nascimento. E aqui vai explicar, né? Ah, foi crescendo. Aí era uma comunidade, a família dele já vivia numa comunidade ali que era mais alternativa, escolas alternativas. Tanto é que eu acho isso muito bacana, que Maia vai aprender a ler muito tarde, ela vai ser alfabetizada aos 10, 11 anos. E é muito bacana essa história da alfabetização dele, né? Porque ela acontece por causa de um livro específico. Deixa eu ver se eu acho aqui o momento da leitura. Ah, eu queria achar aqui, eu devia... Marquei um monte de coisa e no fim não marquei a da leitura. Porque Elo aprende a ler por causa de J.K. Rowling, Harry Potter, né? Por quê? A mãe contava para Elo e sua irmã, né, as histórias, lia um capítulo por noite, Elo começou a ficar ansioso, Elo estava aprendendo a ler, estava sendo alfabetizada e tal, então, numa noite, Elo começa a se forçar para ler, né, Harry Potter, então ela aprende a ler com Harry Potter. O momento irônico dessa história toda é que se você está um pouco sintonizado, você sabe que J.K. Rowling, a respeito de discussão de gênero, ela é transfóbica e extremamente binária, né? O que é uma coisa muito curiosa quando a gente começa a olhar o mito de Harry Potter, né? O garotinho que vivia no fundo ali do armário, debaixo da escada, maltratado pela família hétero cis padrão, e que tem a vida toda transformada, transfigurada, quando recebe a visita de uma corujinha que fala para ele, olha, você não faz parte desses trouxas, desses heteronormativos. Você é um mago. Você venha para Hogwarts, venha conhecer toda uma diversidade, e escolas, e cores, e possibilidades de existir. Então, Harry Potter em si traz esse chamado, né? A gente pode falar a mesma coisa de Matrix, né? Que foi um outro filme que surgiu lá no It Club, a gente comentando. Então, tem toda uma abertura, toda uma possibilidade. E, ironicamente, a autora é uma pessoa muito tacanha e preconceituosa. E é
fundamental para Maia começar a ler, né? A se interessar e escrever, porque ela começa a ler e mais para frente já começa a escrever as famosas fanfics. Então esse é um outro aspecto da biografia de Maia que me interessa. Ele começa a escrever fanfics e ele tem um erotismo, que isso é uma outra coisa que eu acho muito curiosa, que se manifesta principalmente na fantasia com casais homossexuais masculinos. E ele fantasia que tinha um falo, que tinha um pênis, né, segurando, daí ele vai contando toda essa história. E ao mesmo tempo que você tem essa identificação que ele poderia ser um transexual, um homem trans, né, uma identidade masculina, ele vai mostrando que não, ele não se identifica em ser um homem, embora tenha todo um erotismo em torno do falo, da homossexualidade masculina, e ele definitivamente não se identifica como mulher. Definitivamente tem umas sequências aqui que são bem pesadas. Tem uma versão aqui, isso, achei aqui para mostrar, que ele vai fazer o exame ginecológico, porque ele tem um aparelho biológico de mulher, ele menstrua, né? E ao ir lá, tem toda uma questão aqui de se sentir super desconfortável, de não se reconhecer dentro do corpo que tá, de ter toda uma série de sofrimentos, e ele se desenha fazendo o exame, né? Sentir como se tivesse sido esfaqueada no corpo inteiro, e como isso veio com uma onda de completo horror, e a constatação que as coisas podiam entrar no meu corpo, e ele tinha uma versão. Repara que aqui ela usa ela, né? Porque a construção de gênero é uma coisa fluida, é uma coisa que vai acontecendo. Ela vai explicar pra gente, ele vai explicar pra gente como foi sendo construída essa possibilidade de uma identidade neutra, não binária ou neutra. Gente, eu sou novo no pedaço, por favor me corrijam aqui. Se você entende alguma coisa, por favor me corrija, me ensine aqui embaixo, assim, estamos aprendendo. Mas é muito interessante essas fantasias, essa construção, a coragem de Maia de se mostrar nessa história, de se mostrar as suas fantasias, mostrar os seus medos, mostrar os seus desejos, e principalmente explicar, né? Por exemplo, aqui eu achei, vai para a universidade, começa a fazer o curso e conhece, por exemplo, Melanie Gilman. Ele é professor de quadrinhos, autor de As the Crow Flies. Então, Maia, vai encontrando referências, vai encontrando pessoas com as quais ela consegue se identificar e ver, putz, essa é uma forma de se manifestar no mundo, de se declarar no mundo, que faz sentido com o que eu sinto. E no final não se fecha, né? Você não fecha a história, né? Ela para de contar ali, e acho que podemos seguir ela na internet, nos seus Instagrams e tal. Mas é muito legal porque você vai conhecendo como funciona. Claro, você vai ler, você vai ter as suas opiniões, vai ter as suas presenças, mas é muito legal ler, vivenciar isso e se enxergar outra pessoa. Porque dá para enxergar Elo aqui. Dá para enxergar a lógica, dá para enxergar que é uma pessoa que tem as suas especificidades, que tem os seus desejos, que tem os seus traumas, tem as suas dificuldades. E daí quando a gente vem e fala, não, é tudo palhaçada, você não é nada disso e não sei o quê. É curioso que isso num mundo em que respeita muito o individualismo, né, a liberdade individual, né, o nosso discurso, né, você pode ser o que você quiser, desde que você seja hétero e cristão, você pode ser o que você quiser, desde que você seja hétero, cristão, submisso, subserviente, você pode ser o que você quiser, né? Então, acho que esse livro vai trazendo umas coisas assim muito legais assim pra gente pensar. Acho que o depoimento de Maia foi bem interessante, assim, acho que é instigante. Eu achei a discussão foi sensacional lá no grupo, né? E fica a dica, esse livro aqui também, consta aqui, né, que despertou a ira de moralistas que fizeram Gênero e Queer o livro mais censurado dos Estados Unidos em 2021. E essa censura, essa tentativa de calar o que está aí,
é, é, o- é um posicionamento, né? Você quer sufocar, você quer manter um gênio que não vai voltar mais para a garrafa, né, gente? Um gênio que talvez nunca tenha tido preso na garrafa, né? Então é um livro que eu achei super importante, super legal, vale a pena ler, né? Tem todas essa questão que eu falei da J.K. Rowling, eu fui verificar a escrita do livro, né? Ele foi publicado originalmente lá fora em 2019, né? Então eu acredito que Maia deve ter se dedicado a produzir esse livro por 2018, né? O trabalho dele é muito legal, o desenho, a linguagem, o modo como ele vai construindo, né? E 2018, 2019 eu falo isso porque eu acredito, eu fui pesquisar. A primeira menção que eu achei de J.K. Rowling enquanto transfóbica vem de 2020, que eu achei ali, de um grupo de 200 escritores da ilha que fez um abaixo-assinado para dizer não, a gente não concorda com J.K. Rowling sobre a questão trans. Né? Então eu imagino que J.K. Rowling devia ter falado antes assim, de algumas coisas. Assim, né? Eu não sei se Maia ficou sabendo disso, porque eu acho que se tivesse ficado sabendo dessa questão da posição de J.K. Rowling, talvez isso não tivesse. Isso tivesse afetado na maneira como ela fala da obra de K. Rowling aqui. Né? Mas eu acho muito curioso, acho muito bacana, muito importante essas discussões todas. Né? Então, gente, essa é a minha dica de livro dessa semana. Então, espero que vocês curtam. Se você já leu, você pode colocar aqui embaixo o que você acha, né? E é isso, minha gente. Fiquem bem. Desejo a vocês um ótimo final de semana e nos vemos semana que vem. Até lá.